Ana, queria fazer Já começou as polêmicas. Começou a pancadaria? Já começou. Entendeu? Não tem jeito. As pessoas concordam e outros não concordam. Como você falou, dentro da questão do cobrar, do Ogano cobrar, tem pessoas aqui, não concordo, não aceito. Não acho legal. Eu vou entrar aqui em algumas perguntas para depois a gente terminar os nossos tópicos e aí a gente volta às perguntas, que vai bombar de perguntas hoje. Primeira pergunta antes das polêmicas. Sobre frustrações pessoais. Pedro perguntou aqui sobre frustrações pessoais. O que você fala sobre isso? Então, frustrações pessoais. Essas frustrações pessoais a que ele se refere é o quê? Dentro da religião? Provavelmente devem ser as frustrações dentro de uma casa de axé, um pai de santo que às vezes não cumpre com aquilo, ou que ele acha que não cumpriu, porque às vezes a pessoa chega dentro do... É que a pergunta não foi muito específica. Mas a pessoa chega às vezes dentro de uma casa de axé e acha que a pessoa tem que fazer. Como foi uma outra questão aqui, deixa eu ver aqui. Pede para o Pedro só reformular a pergunta. Tá, então deixa para depois, quando ele responder. Vamos lá, partindo do que você... Jorge Barcelos. Partindo do que você falou sobre o candomblé, em uma empresa, o presidente da empresa cobra pelos serviços prestados. E por que é errado o GAN cobrar para tocar? O GAN tem suas despesas até o local da cerimônia. Sim, eu concordo. Eu acho que se o Ogã não tem condições financeiras para se locomover até o local, eu não acho nada demais ele falar, olha, meu pai, eu até gostaria muito de ir aí, ou minha mãe, de lhe ajudar, mas eu não tenho como me locomover. E aí nada impede que esse sacerdote que esteja precisando do Ogã, não, papai, eu pago o seu Uber, ou eu vou lhe buscar e vou lhe levar. Não acho nada demais. Eu digo cobrar e fazer como ofício. É isso que eu falo. Entendi. Ked, aqui, Optimus Léo. Quase eu falei Optimus Prime. Mas... Optimus Léo sou eu não, hein? Eu sou ótimo, mas... Léo de Exu aqui. Motumbá, Ked. O que dizer sobre zeladores que em seus iniciados impõem atos mirabolantes que mais parece um comércio onde vendem o diferencial para atrair clientes e adeptos? Acho que as pessoas estão vindo muito perguntando sobre essa questão de falar sobre o candomblé se tornar o que acontece? Mutumbá chama o Tumbá, Léo. Infelizmente, como a gente estava conversando aqui, eu e o tio Márcio, o candomblé realmente está virando um comércio, né? Eu quero dar o melhor para o meu orixá. Essa hoje é uma das falas das pessoas, né? Eu quero dar o melhor para o orixá. O orixá vai ficar muito grato, mas ele não precisa do seu melhor. Ele precisa do seu melhor dentro do seu coração. Não dentro do luxo, né? Porque antigamente era um ocultar dentro de uma cabaça cortada e dava tudo muito certo. Hoje em dia, a pessoa compra o Ibá com fio de ouro. Isso aí. E mata um pintinho. Pois é. Né? É uma coisa meio desconexa. Mais uma pergunta, só mais uma pergunta para acabar aqui essa primeira lista de perguntas, Aburi. Suami Portinhal, senhora de Oxum, faz uma pergunta bem legal. Ela não ia deixar de fazer uma pergunta bem polêmica. Diana, como a senhora vê o a transexualidade dentro do candomblé? Isso vai ser tema para um próximo podcast com esse tema inteiro, hein? Fala aí, Ani. Pensa ya, Suami, Boroibaia Boxexê. Esse é um tema muito polêmico, sim, tá? Porém, eu digo sempre que o povo do candomblé não está preparado para essa conversa. Por quê? Porque eles ainda não conseguiram entender a diferença entre transexual e transgênero. Uma coisa é o transexual, outra coisa é o transgênero.
né? Explica isso. Vamos é bom lá. explicar. Vamos lá. Transsexual. A pessoa que se modifica o seu corpo, né? Modifica o seu nome social. Hoje isso é por lei, é válido. E eu acho sim que a pessoa tem que ser tratada como ela se enquadra. Tá tudo certo. Transgênero. Uma pessoa que nasce num corpo errado, vamos dizer assim. Ela não se aceita naquele corpo. Aquele corpo causa para ela um incômodo, uma tristeza, uma depressão, porque ela não se vê naquele corpo. Né? Vocês iniciaram uma pessoa, um transgênero. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando e exatamente do que Orúmila disse nessa iniciação. Então vamos lá. O problema do transexual e do transgênero no candomblé, que as pessoas questionam muito, é assim. Era homem, né? Nasceu homem, né? É trans, vai usar baiana do homem para a mulher, né? Do nascimento biológico como sexo masculino e da mudança para o sexo feminino. Vai usar baiana? Primeiro, eu não tenho casa de candomblé. Então isso é uma decisão do sacerdote daquela casa. Mas a minha opinião, eu não posso pegar essa pessoa que já sofreu psicologicamente, que já sofreu preconceito, né? E hoje falar para ela assim, não, você vai ter que usar um calçolu, porque eu não acho certo. A casa é do sacerdote? Não, a casa é do orixá. Pergunte ao orixá. Né? Como eu estou respondendo a pergunta Então da você Iá... não está dizendo que nem você concorda nem não concorda. E por exemplo, um transgênero. Vamos falar do transgênero. Que é uma mulher, vamos supor, uma mulher um homem que veio no corpo de uma mulher e que se entendeu ali na situação. Beleza. Então ela se vestir de homem, não usar pano da costa. Você acha que não deve? Se o pai de santo determinar, Odara. Vamos lá, Flávio. Vamos voltar. Para deixar bem claro. Transgênero. Se não tiver problema. Nasceu mulher, sim, né? Não se aceita naquele corpo, né? Passou por todo um processo psicológico, por todo um processo de questionamentos internos, né? E hoje é uma mulher. Sim. Você vai pegar essa pessoa de barba e vai botar de baiana na sala do seu candomblé? Mas você tem a opção, né? Como eu estou respondendo para a Yasuami, né? E a casa dela é uma casa de Oxum, eu acho que a casa é de Oxum. E se na hora do Obi, Oxum disser que não se importa e que reconhece aquela pessoa como tal, como ela se sente, faça o que o orixá determina, porque nós estamos na religião para cumprir a vontade do orixá e não a do ser humano. O orixá não permite, meu filho ou minha filha, eu sinto muito, mas na minha casa eu faço o que o orixá determina, procure uma outra casa. Eu acho que é assim que funciona. Como o Ogundadil falou, como está em Oxefum, não minta. Jogue com a verdade. Se você não aceita na sua casa, tudo bem, é um particular seu. Mas não queira impor na casa dos outros. Eu conheço pessoas que aceitam, eu conheço pessoas que não aceitam. Agora, como eu disse, eu não tenho casa de santo aberto. Se eu tivesse, eu agiria dessa forma. Eu perguntaria ao Iá. Eu acho que não deve também negar pessoas transgêneras, transexuais, de ir para casa de candomblé para poder também se cuidar. Lógico que não. Lógico que não. Como a gente iniciou um transgênero, acho que tem todo o direito de iniciar podcast. Hoje a entrevistada é você, mas você participou dessa iniciação, você, né, sabe muito bem. O transgênero, a questão foi feita conforme os padrões dentro do que se tem feito. Sim. Tá? Se a pessoa é mulher,
Ela vai passar por todos os ritos, faz uma coisa separada, tudo direitinho, mas não pode deixar de fazer por questões de DNA, questão disso, né? Até porque se ela veio num corpo diferente, ela veio ou por uma maldição, por alguma coisa, uma questão espiritual. É muito bem explicado no do Ecutenciar. Sim. E eu acho muito importante também falar para essas pessoas, transgêneros, transexuais, não só eles não devem deixar de procurar uma casa de candomblé, como eles não devem deixar de procurar Ifá. Urubó e Boxixi. Porque o autoconhecimento para eles é uma coisa assim absurdamente fantástica, né? Nós vimos isso acontecer, né? Sim. O autoconhecimento, essas dúvidas sendo sanadas no interior daquela pessoa. Orúmila é perfeito. Perfeito. Isso vai dar assunto para um belíssimo podcast. A gente pode até, de repente, fazer uma mesa redonda, chamar mais de um convidado, hein? Sim, pode ser. É um assunto bem polêmico e só vai ser resolvido com convenção, viu? Isso não vai ser porque cada um tem uma compreensão do E que até se trata, assim, como a se gente trata. trazer um transgênero, um transexual, né? Até para poder explicar e eles talvez uma pessoa explicarem que o seu seja próprio sentimento. homossexual e que seja contra. Ou homossexual, para que a gente possa fazer ali Vai ser uma interessante comparação. isso, hein? Isso aí.